Alguém aí sabe o pi, o número pi? Quem sabe... Bom, vamos começar, quem sabe os dois primeiros ali. 3,14... Hã? Paramos no 14, gente? Ninguém sabe mais nada. Sério? Brunão? Não tem os elevadores lá que calcular o pi às vezes? Claro que eu não sei também. Eu sei Bíblia, eu não sei número. 3,14, 15, 9. E aí vai. Você sabe quantos números tem no pi? É infinito, na verdade, né? O pi é aquela relação entre o raio e a circunferência, né? É um número bem importante para a gente fazer todos os cálculos que envolvem geometria e tudo na nossa vida, né? A quantidade de números depois da vírgula, ela é infinita mesmo, do pi. A gente, ao longo dos séculos, foi calculando isso. Esse número começou lá atrás, com os gregos, né? Eles começaram a descobrir essa relação e foi indo, até que hoje a gente tem 14 números, 10 elevado a 14 números depois do 3. Não existe esse número, né? Bem mais que bilhão, trilhão, quadrilhão. A gente já sabe infinitos números, mas a gente não chega no pi, porque ele é difícil de saber, na verdade ele é impossível, né? Eu sei uma pessoa que sabe, que é Deus. Deus sabe qual é o pi, ele inventou esse número. E às vezes tem até concurso de pessoas que vão mais longe em decorar esse número. Milhares, tem pessoas que decoram milhares de números, 3,14, 15, 9... Mas esse pequeno número, o pi, ele já me mostra uma das grandes verdades que a gente pode descobrir ao olharmos para a natureza, para nós mesmos, é que nós somos limitados. Tu vê, a gente não consegue nem decorar um número, né? A gente não consegue nem descobrir que número é esse. Mesmo com toda a computação, com toda a tecnologia que a gente não consegue nem fechar esse número, porque a verdade é que nós, seres humanos, nós somos muito limitados. E eu pego uma questão de teoria, né, um número, para mostrar quão limitados nós somos, mas eu poderia pegar outros aspectos que mostram como eu e você, nós somos limitados. A dor. Eu estou desde sexta-feira com uma dor muito forte aqui nas costas. Eu não sei exatamente o que é. A gente já estava tentando dar uma de médico, eu e o mano ali, descobrindo se é muscular, se é nervo. Eu já tomei remédio, eu tomo igual chiclete agora, né? Aqueles paracetamol não, mas aqueles Infralax, não sei o quê. Aquilo eu tomo igual bala, né? E não resolve, eu estou mal com essa dor. Ontem eu dormi achando que ia melhorar, acordei todo travado hoje, pensei, Deus, me ajuda, né? Estou até meio... já fico mais depressivo ainda, né? Mais triste ainda, o cara ficar com essa dor. Porque a gente é limitado. Você já pensou nisso, nas tuas dores? Tem gente que tem deficiências físicas, né? Não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo. Uma doença. Tem coisas que você não sabe. Tem respostas que você não obteve. Perguntas que talvez você já faz há décadas. E você não sabe por que tal coisa acontece. Por que tal coisa aconteceu. Um trauma. Tem coisas que a gente não... Tem orações não respondidas. Você já parou para pensar nisso? A gente ora por coisas, as coisas não acontecem. Nós somos limitados. Essa é uma grande verdade que nós, seres humanos, temos que nos lembrar. Seja por não sabermos o pi, seja por estarmos com dores nas costas, com outras dores, com doenças. Seja porque nós não temos as respostas das coisas, porque às vezes as nossas orações não são atendidas, aparentemente a gente não sabe as respostas. Qualquer momento a gente pode pensar quão limitados nós somos. Muitas vezes nós ficamos em crises de fé, raiva, depressão, e aí no sentido mais patológico da palavra mesmo, medo, pavor, porque nós somos limitados. Esse eu queria começar te lembrando disso. Se você ainda não está sabendo disso, eu queria te dizer, você é limitado. Porém, a Bíblia, ela nos ensina que existe um Deus soberano. Um Deus soberano sobre todas as coisas.
ciente de tudo que acontece, um Deus que criou o pi, que sabe todos os números do pi, todo-poderoso, que governa todas as coisas, toda a história e todo o universo. E mais do que isso, esse Deus nos convida a termos um relacionamento com Ele. Esse Deus todo-poderoso, Ele nos convida a nós nos relacionarmos com esse Deus para sempre. E encontrarmos nossa satisfação, nossas respostas, nossos anseios serem respondidos nesse Deus todo-poderoso, nessa fonte infinita que Ele é. Eu estou na minha leitura anual, estou lendo Isaías agora, e me chamou a atenção no livro de Isaías, como Deus é poderoso, quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus. Eu queria te convidar a fazer uma jornada rápida. O livro de Isaías ele é grande, 66 capítulos. Mas eu queria pensar alguns textos e queria que você me acompanhasse nessa jornada, para que a gente possa reconhecer e mais, nos deleitarmos nessa soberania de Deus através do livro de Isaías. Então abre aí, você vai folhear de um lado para o outro. Quem gosta de rabiscar, escrever, anote. Lá no 42, versículo 5, já diz assim: o Senhor Deus criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo o que nela existe, deu vida e fôlego a todos os moradores. A primeira verdade que eu queria te lembrar nessa manhã, que o livro de Isaías nos ensina, é que Deus é Criador. Deus criou todas as coisas. Deus criou tudo antes de qualquer coisa existir. Antes que nada existisse, Deus já era Deus e por sua vontade Ele decidiu criar todas as coisas. Diz lá, o Senhor Deus criou os céus e a terra. Ele formou a terra e tudo que nela existe. Deu vida e fôlego a todos os moradores. Um Deus tão poderoso, Ele não apenas criou a terra, criou as coisas, mas Ele governa essa terra, Ele sustenta essa terra e tudo que existe na terra, no universo. Todas as leis físicas, as regras matemáticas, o pi, como a gente falou, todas essas proporções, o tempo em si, o tempo, o espaço, os seres naturais, os seres sobrenaturais, tudo isso foi criado por Deus. Amém? Você concorda comigo? Tudo que existe foi criado. Nós temos um termo que é ex nihilo, a gente fala que é do nada. A partir do nada. Na teologia a gente fala isso, que do nada Deus criou. E eu não quero entrar aqui no como, né? Naquelas polêmicas aqui. Ainda que eu acho que de fato Deus falou e as coisas foram criadas. Mas o ponto é que nada existia além de Deus. Nem o tempo, nem o diabo, nem os anjos, nem o espaço, nem nada, gente. Até que Deus, o Senhor Deus, criou os céus e a terra. Formou a terra e tudo que nela existe. Lá no 45:12 ele diz assim: fui eu que fiz a terra e criei os seres humanos para morarem nela. Com as minhas próprias mãos estendi o céu e ordenei que o sol, a lua e as estrelas aparecessem. Deus, Ele clama para si, Ele alega uma verdade muito séria, que Ele é o Criador de todas as coisas. O nosso Deus, Ele afirma, Ele alega que Ele é o Criador de todas as coisas. E se isso é verdade, muda algumas coisas. Se nós cremos que Deus de fato é o Criador de tudo que existe, se antes de Deus não existia nada, e se porque Deus quis, todas as coisas existiram, se não existe um segundo Deus, se não existia alguém que competia com Deus, se Deus não foi compelido por algo a fazer o universo, alguém moveu, se simplesmente porque Deus quis, tudo existiu, como Ele está falando aqui, com as minhas próprias mãos eu estendi o céu e fiz tudo, nós somos confrontados com um Deus soberano. Um Deus que rege todas as coisas. No 46, 9 e 10, ele diz assim: lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro.
Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Igreja Monte Serra aqui em Santa Cruz. Existe uma verdade muito forte na Bíblia, que Deus é soberano sobre todas as coisas. Se Deus criou de fato todas as coisas, se Ele está falando a verdade, se essa alegação, se essa afirmação que Deus está dizendo ao longo do livro de Isaías inteiro, de que Ele criou todas as coisas, se isso de fato é verdade, se você acredita nisso, faz com que de fato só exista um Deus e que tudo que acontece, tudo que existe, acontece porque Deus assim o quis. Ele falou isso. Meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Por isso, Ele tem a última palavra sobre o que é certo e o que é errado, sobre o que é bom e o que é mal, sobre o que é pecado e o que é santo. Quando a gente precisa entender mais sobre o universo, entender sobre nós mesmos, entender sobre a vida, ou tivermos dúvidas sobre alguma coisa, de fato Deus está alegando que Ele é essa resposta. Ele definiu as coisas todas. Tudo acontece porque Ele assim o quis. Não sei aqui quem gosta de cozinhar, mas é bom. Quem gosta e quem não gosta vai se identificar com essa analogia. Quem gosta de cozinhar, às vezes tem aquela regrinha assim, ó. Se eu vou fazer, eu faço do meu jeito. Aí não vem querer dar pitaco. E aí, quem não gosta de cozinhar, já tem aquela coisa assim, eu não cozinho, eu lavo a louça só. Eu deixo o cara cozinhar e eu lavo a louça. Porque eu sei que se eu for lá e falar, mas e se a gente fizer assim o quê? Mas e corta mais assim, mais não tem... Aí vai dar, talvez até dar briga. E deixa que eu faça as coisas do meu jeito. Por quê? Você sabe que você quer cozinhar um prato X e você quer chegar naquele lugar e você vai fazer do jeito que você está acostumado. Pensa isso para uma comida. Eu sei, várias vezes lá em casa, quando eu me meto para fazer alguma coisa, eu não quero nem que a Suzy fique na cozinha, assim, né? Não. Quase brabo já. Se eu vou fazer, deixa que eu faço, né? Deixa que eu vou cuidar disso aqui. Se é um churrasco, se é uma outra coisa, uma massa. Deixa que as regras são minhas, porque eu sei onde eu quero chegar. E você vai me atrapalhar se você ficar dando opinião. Às vezes as crianças, eu fico vendo elas e talvez... Dá uma olhada para elas agora, o que elas estão fazendo? Pegando aqui, ó, Caio, o que ele está fazendo? O Caio, a Rafa estão desenhando, os meus estão lá. O que se passa na cabeça deles? Esse mundinho que eles estão vivendo agora. Você já parou para pensar que eles inventam as coisas? Não tem isso, eles inventam. E aí o Otto agora está na fase do meteoro, então tudo é um meteoro, é um foguete, é um meteoro, é um meteoro. Ele vai, esse meteoro, o pai que vem e tal. E ele está vendo uma coisa na cabeça dele, e aquilo... Está ali, ele criou aquele mundinho. Tem cor, tem os personagens que ele fez, tem som, tem ação. Esse desenho que ele está fazendo ali está vindo da cabeça do Rafa agora ali. Eles pensam nisso. Veja, uma criança tem essa capacidade, aquilo tudo, a gente não tem como interferir, porque está ali na cabecinha dela. Deus criou todas as coisas. Do nada. Eu nem diria de uma folha em branco, porque nem a folha tinha, nem o branco tinha, nem o tempo, nada. Deus decidiu criar todas as coisas. E nesse mundo, quem manda é Ele. Nesse mundo que Ele criou, quem manda é Ele. As regras são dele, as leis são dele, a física é dele, a ética é dele, a moral é dele, o bom e o mal, o certo e o errado, o juízo, tudo é dele, porque Ele criou esse mundo. A primeira... verdade que o livro de Isaías nos joga no peito e você precisa ser confrontado com ela e decidir se você acredita no que Deus está falando ou não. Ele está falando, eu sou o dono desse mundo é meu e eu faço com ele o que eu quiser. Se você quiser fazer outra coisa, faça o seu próprio mundo. Esse aqui fui eu que criei, esse eu estendi, esse eu botei os céus assim, eu dei fôlego para você, eu fiz isso. Esse mundo é meu e eu faço o que me agrada. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Esse mundo é meu e com ele eu faço o que eu quiser. No 45:18 diz assim, porque assim diz o Senhor, que criou os céus. E Ele é o único Deus que formou a terra e a fez e a estabeleceu. Ele não a criou para ser um caos, mas para ser habitada.
e diz: eu sou o Senhor e não há um outro. Ao ser humano, Deus compartilhou uma missão. Deus compartilhou algo com o ser humano. Quando ele cria essa terra, o universo, com as suas regras, com as suas leis, com a sua moral, com tudo do jeito que ele queria, ele compartilha com o ser humano a responsabilidade de cuidar dessa terra e de refletir a imagem do próprio Deus por aí, pelos dias. Ele diz: eu não quero que vire um caos isso aqui. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Essa é a minha regra. Essa frase, eu sou Deus e não há nenhum outro, no livro de Isaías, ele fala mais de 20 vezes. Deus está batendo e falando assim, ó, eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu que mando aqui. É isso que Deus está fazendo. Mas, de fato, já é difícil para nós, seres humanos, aceitarmos a submissão. Aceitarmos que alguém é maior que nós. Porque nós dominamos a terra, no fim das contas. Quando a gente se vê numa situação onde há algo maior que nós, isso já é difícil. Mas para a nossa geração, ou para as nossas gerações, aí, de uns 100 anos para cá, cada vez está mais difícil. Eu diria que porque a gente está fomentando mais ainda a dúvida, o ceticismo. E veja, eu nem quero entrar nessa polêmica aqui também, mas você não concorda comigo que de uns anos para cá, está cada vez mais natural para o ser humano, para a sociedade, questionar tudo, perguntar tudo. Tá, mas e é assim? Será que é assim? Será que é assado? Mas quem disse? E por quê? E por que aqui? A gente não tem mais rei. Talvez os mais antigos, né, os mais experientes, lembrem da relação que o mundo até tinha com, por exemplo, a Rainha Elizabeth, com os reis da Europa. O Brasil já nem tanto, né? Mas já existia um respeito até diferente. As pessoas olhavam... A minha geração já olha para a monarquia quase que como uma piada. Por que essas pessoas têm tanto? Por que essas pessoas mandam em alguma coisa? Porque você consegue entender o que eu quero dizer? Que a nossa geração, a nossa era aqui, o século XXI para cá, a gente questiona tudo. Não faz sentido mais uma pessoa mandar num reino inteiro. A democracia venceu e a gente... A cada dia que se passa, a gente questiona mais as coisas, questiona as verdades. Tá, mas isso aqui está escrito assim, mas quem disse isso? Eu vi um artigo que não sei o quê, e tem uma publicação, e tem uma outra matéria. Nós estamos acostumados a questionar tudo. Então, quando vem alguém e fala, eu sou dono de tudo, eu criei tudo isso aqui é meu, e eu mando em tudo, para nós ainda é mais difícil isso. A gente fica... Para qualquer ser humano seria difícil, né? Você se submeter a esse rei todo-poderoso que manda. Mas a gente não acredita em mais nada absoluto. Não tem mais nenhuma regra absoluta, nenhuma monarquia que faça sentido. Tira o Maduro, se ele está achando que ele manda em alguma coisa, tira. Não tem mais um cara que manda. Vê como a nossa relação com autoridades, ela está cada vez mais sensível. Mas a primeira verdade sobre Deus é que Ele é soberano. Deus é um Deus soberano sobre todas as coisas. E veja, nada acontece fora da vontade de Deus. Nada. Como Ele disse, eu já disse o que vai acontecer antes de acontecer, nada sai dos meus propósitos. Eu sou o Deus desse mundo, e esse mundo aqui é meu. Agora, a segunda verdade que a gente aprende sobre Deus é que Ele é bom. Bom, santo, perfeito. É um Deus bondoso, um Deus amoroso, um Deus que é amor. Ele se identifica como o próprio amor. Um Deus bom, um Deus perfeito e santo. E isso, por um lado, deveria nos gerar um temor imenso. Sabe por quê? Eu e você não somos bons. Se a gente tem um Deus tão poderoso, tão soberano, tão grande, que governa tudo, que manda e desmanda, que só acontece o que a vontade dele é, um Deus que criou todas as coisas, fala, esse mundinho é meu, como aquele desenho do Rafa ali, isso aqui é meu, esse eu fiz. E ele é tão bom, tão cuidadoso, tão amoroso, tão afetuoso, é o próprio amor, perfeito, santo, nos deveria gerar um temor muito grande, por nós não sermos bons, perfeitos, santos. Lá no começo do livro de Isaías,
Diz assim, 1:2, Isaías 1, versículo 2: escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque é o Yahvé, o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Se Deus, que fez tudo, que criou todas as coisas, nos deu vida, nos deu fôlego, Ele abre o livro de Isaías dizendo isso: eu fiz tudo, e eu criei vocês, só que vocês se revoltaram contra mim. Veja, a maior mentira, eu diria, a maior mentira que o diabo tenta espalhar por aí, tenta minar as nossas mentes, desde lá de Adão e Eva, é a falsa noção de que nós não somos tão maus assim, de que nós não somos tão revoltados assim, tão rebeldes assim. Lembra de Gênesis? Quando o diabo está conversando ali com Eva, ele fala: não, mas não tem problema comer isso, isso não é tão ruim assim. Gente, não, tá tudo bem, é que Deus só não quer que você faça isso e aquilo. O problema aqui é menor do que aparenta ser. Sempre essa tem sido a mentira do diabo. Ao longo dos anos já de pastor e de acompanhar a minha própria vida, para início de conversa, e a vida das pessoas, essa aqui tem sido a maior mentira que eu vejo as pessoas acreditarem. Presta bem atenção nisso. Eu realmente acredito que essa aqui tem sido a maior falsidade, mentira, engano que as pessoas acreditam. É uma falsa compreensão sobre quão más elas realmente são. Por não perceberem isso, todo o resto acontece. Um pouquinho mais para frente, no versículo 6, ele diz: da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são. Vocês estão completamente manchados e machucados. Agora, os Sipperts e os Espíndola, as nossas famílias, a gente está assistindo O Senhor dos Anéis, versão estendida. Então, cada encontro é umas 4 horas ali para assistir os filmes. Aquela imersão, né? A gente quase que vem fantasiado assim, né? Para participar mesmo dos filmes, né? Senhor dos Anéis, né? Conhecem os filmes? Bom, se você não conhece, está errado, tá, meu irmão? Aí já não é culpa minha mais. E aí a gente está comemorando agora 20 anos que saiu, né? 25 anos, né? Porque saiu 2001, 2003. E aí a gente está assistindo lá. E uma coisa que é impressionante no Senhor dos Anéis é a caracterização daqueles orcs. Os orcs são os inimigos mais cruéis que tem. E a gente vê com a TV colada assim, né? Um palmo da TV, tentando parecer tipo cinema, né? E aí tu vê os dentes e ele babando, e aquelas orelhas, e eles bem mal. Eles caracterizam o orc do jeito mais monstruoso possível. A ideia é essa, né? Você ter um asco daquilo, uma raiva daquilo, para que quando um dos bonzinhos vai lá e corte a cabeça dele, você não fala, não. Você fala, yes, é isso, estamos vencendo, mais um morreu. E aí quando tem vários queimando no fogo, assim, você fala, viva, o bem está vencendo contra o mal. Deixa eu te falar um negócio, presta bem atenção aqui, ó. Nós somos os orcs. Nós somos os orcs. Nós somos os malvados. Não existe essa luta do bem, que é nós, contra o mal, que existe um bem supremo. Lembra quando aquele homem pergunta para Jesus, afirma Jesus, bom mestre, Jesus fala, bom só tem um, que é Deus que está no céu. Bom só tem um. Nós somos os orcs, nós somos os malvados, nós somos os que se revoltaram contra Deus. Queridos, a maior mentira que o diabo tem espalhado desde Adão e Eva é que nós não somos tão maus assim. Não estamos tão errados assim. Isaías 59 diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. O seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus.
Os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Se eu pegasse o desenho do Rafa agora e... Daqui, Rafa. Não precisa da mesa. Só se eu pedisse, né? Daqui. E eu falasse, não, daqui. Vai, daqui. Vamos ver se eu consigo uma reação genuína da caneta aqui. Que o desenho do Rafa, ó. Aparentemente um monstro aqui, que eu já me identifiquei comigo. Umas nuvens, coisas boas. Agora, muito bom o desenho, tá? Esse aqui é teu, né, Rafa? Não, agora é o outro que fez. Tudo bem, mas é de vocês, né? Vocês que criaram isso aqui. Vou bagunçar isso aqui. Vou riscar isso aqui tudo. Vou começar a chorar, né? Eles talvez não sejam tão apegados assim a esse desenho aqui, mas eu tenho certeza que se eles estivessem na casa deles, com os brinquedos deles, e eu começasse a jogar fora, quebrar, destruir, sujar, amassar, ó, isso aqui, eu não importo muito com o que você faz não, tá? O que você pensa, o que você faz, o que você quer, o que você deseja, eu não me importo. Aquilo que você criou, o que você acha bonito, as cores que você organizou, as leis, as éticas, a moral, o jeito que você gosta das coisas, eu não me importo com isso. É isso que eu fiz com o Rafa ali, com o desenho. Quando as crianças estão montando Lego, né, os bloquinhos, e aí uma vai e destrói o da outra, é uma raiva. Eu vejo os meus filhos, eles parecem que querem esganar o outro, assim, que eles são maus também, então eles ficam se controlando ali, porque um destruiu um bloquinho que o outro estava imaginando, criando, desejou aquilo, pensou naquilo. Deus é esse Deus soberano que criou todas as coisas, e se Ele de fato criou, se nós cremos nisso, nós somos os orques, nós somos quem está destruindo o que Deus decidiu, nós mesmos, a vontade dele, nós somos os rebeldes. E isso é um problemão. Mesmo Deus que estabeleceu as regras, estabeleceu as consequências. O mundo é dele, ele assim decidiu, ele é soberano. Se o ser humano fizesse o certo e amasse a Deus, ele receberia a vida eterna. Se o ser humano fizesse o errado, odiasse a Deus, rejeitasse a Deus, ele receberia a morte eterna. Não só ele, Adão, que foi o primeiro, mas toda a humanidade se rebelou contra Deus, rejeitou a Deus e caminhava em direção ao juízo, à morte eterna, à ira de Deus. Deus, por ser justo, santo, perfeito e fiel à sua própria palavra que ele estabeleceu, ele só tinha aparentemente uma coisa para fazer, que é condenar a humanidade. Se no meu mundo eu digo que quem me desobedece vai ser punido e vocês me desobedecem, o que eu preciso fazer? Ou mentir e contra a minha própria palavra e ninguém é punido, ou punir vocês. Por isso que a gente vai caminhando e essas duas verdades, elas são aterradoras, elas são imensas, elas são pesadas. Se Deus é tão poderoso, tão grande, tão soberano sobre todas as coisas, e tão bom, tão justo, tão perfeito, fiel ao que Ele mesmo fala, tudo que não dava é para ter seres humanos rebeldes, maus, ímpios, como eu e como você. Dessa forma, o mundo todo caminha para o juízo. Mais uma verdade que Isaías nos apresenta. No capítulo 66, versículo 16, diz assim, porque com fogo e com a sua espada o Senhor entrará em juízo com toda a humanidade. E serão muitos os mortos da parte do Senhor. Está comigo aqui? Estamos juntos? Está pesado o clima para você? Tem que estar, porque é o único jeito que eu me encontro aqui, né? Com fogo e com a sua espada o Senhor entrará em juízo, com toda a humanidade, e serão muitos os mortos da parte do Senhor.
Nos capítulos 5, 9, 10, vários capítulos, mas especialmente 5, 9, 10, 59 de Isaías, o Senhor ele vai dando juízo atrás de juízo. Juízo para um, juízo para outro, isso aqui vai acontecer, vocês vão ser assim, eu vou destruir os planos de vocês vão ser aprisionados. E aí ele está falando, claro, para o povo de Israel ali, que representava a humanidade toda, era o povo que Deus se relacionava. Mas ele está olhando para toda a humanidade aqui. E ele olha para aquele povo e vai dando juízos específicos e temporais que de fato aconteceram para Israel. Vocês vão ser presos aqui, vocês vão ser escravizados, e aí não vai mais ter comida, e vocês vão morrer, e coisas pesadas. Para em casa e veja, capítulo 5, 9, 10, 59, é triste, 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 triste. E depois de todo esse julgamento que o povo já recebeu, ele diz no capítulo 10, versículo 4, vocês serão levados como prisioneiros, serão mortos na batalha, mesmo assim a ira de Deus não passou e a sua mão continua levantada para castigar. Ele repete isso várias vezes. O livro de Isaías repete isso várias vezes. Mesmo assim, a ira de Deus não passou e a sua mão continua levantada para castigar. Queridos, eu sei que às vezes a gente escuta por aí uma pregação talvez parcial do Evangelho, ou superficial do Evangelho. Mas, de novo, eu de fato acredito que a maior mentira é essa, a gente ignorar o juízo de Deus. Porque senão nós nos alegramos, por quê? Nós precisamos ter a mesma postura que Isaías tem lá no capítulo 6. Ele diz, ai de mim. Quando ele percebe isso, ele fala, ai de mim. Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de lábios impuros. Como é que você se enxerga diante de Deus? Como é que você tem se visto diante de Deus? O maior risco que você corre, meu querido irmão, é você ter uma falsa impressão, um falso reflexo de quem você é. Você se olhar no espelho e não enxergar a sua real condição. Como Isaías, nós precisamos falar, ai de mim, eu estou perdido. Lembra aquele fariseu que orava e agradecia por não ser como o outro, não era tão pecador como aquele ou como aquele outro? Quantas vezes eu já ouvi esse tipo de oração? Não como um fariseu, alguém que sobe aqui e grita, eu não sou como tais pessoas, mas em conversas. Porque aquele pessoal da macumba, aquilo lá, porque aquele partido político, aquilo lá, não sei o quê. Porque a pessoa está com tais opções e tal, não sei o quê, e faz isso com o dinheiro dela, e se veste assim, assado. E eu começo a escutar o meu próprio coração, às vezes olhando para as outras pessoas e pensando exatamente isso. Ele é pior que eu. Ali o orc. Como Isaías falou, eu estou perdido. Está todo mundo perdido, Isaías percebe isso, mas eu estou perdido. Queridos, nós somos os vilões dessa história. Nós somos. No capítulo 50, diz, por que é que ninguém foi me encontrar quando eu vim salvá-los? Por que é que ninguém respondeu quando eu chamei? Será que agora eu não tenho poder para salvá-los? Será que eu já perdi toda a minha força? E Deus questiona aquele povo, dizendo assim, eu estou aqui disposto. Será que a culpa é minha? Eu que não tenho mais força para salvar? E aí, queridos, desejando demonstrar toda a sua misericórdia, todo o seu amor, Deus decide salvar o mundo. Só que vendo que ninguém vinha, ninguém é justo o suficiente, ele chamava e as pessoas não vêm. E ele questiona, será que eu que sou fraco para salvar? Não. Então eu vou resolver esse problema. Ele mesmo veio, se fez homem e veio transformar essa realidade. Mostrando o caminho que agrada a Deus, acertando, mas mais do que isso, assumindo a culpa e a punição pelos pecados de toda a humanidade. Essa mão que tantas vezes é repetida em Isaías, que não se abaixava. Depois de tudo isso, a minha mão permanece erguida, porque eu ainda estou irado. Tantas vezes esse versículo aparece em Isaías. Essa mão agora abaixa e pune uma pessoa, Jesus. Isaías 53. Talvez um dos textos mais bonitos do Antigo Testamento.
Foi desprezado, rejeitado pelos homens. Nós não o tínhamos como estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz agora estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviávamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Mais uma verdade. Deus, querendo salvar a humanidade, tomou sobre ele mesmo, sobre o seu filho, todas as nossas ofensas, maldades. Jesus mesmo fala que já seria difícil alguém morrer por uma pessoa boa. Lembra quando ele fala isso? Já seria difícil um amigo morrer pelo outro. Isso já é raro. Agora, um amigo morrer pelo inimigo, isso não tem paralelo na história. Eu fiquei pensando em filmes e coisas que demonstrem isso, e é tão difícil imaginar essa cena. Como o orc ali sendo salvo. Não, mas é que você tem que entender que esse orc aqui já matou muitas pessoas. Esse monstro aqui já fez muitas coisas. Esse bandido, esse assassino aqui já fez muitas coisas. Ele não pode sair impune. Não, eu sei disso. Eu sei. E alguém vai pagar pela ofensa que ele fez. Sim, mas essa ofensa foi contra você mesmo. Você é a vítima. Eu sei disso. Eu sei. Eu que criei todas as coisas. Eu que estabeleci as regras. O mundo é meu. E eu decidi que se esse povo fosse rebelde, me rejeitasse, me odiasse, eles seriam condenados. Mas justamente, eu sou o único poderoso o suficiente para receber esse castigo, receber essa punição no lugar desse povo. Assim, a justiça foi cumprida e o perdão passou a ser oferecido a todos aqueles que se arrependem. Isaías 55, versículo 6 diz: busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Queridos, hoje o Senhor salva. O nosso Deus é um Deus que salva pessoas, que está disposto a perdoar. O nosso Deus está com as mãos estendidas para nos salvar. Se alguém aqui ainda não acolheu esse perdão, recebeu esse perdão, essa salvação, e se arrependeu e falou assim: eu estou errado, eu preciso desesperadamente de Deus. Hoje é dia de você parar tudo que você está fazendo. Como Isaías fala: eu estou perdido. Quando Isaías reconhece que ele está perdido, o que acontece é que Deus manda um anjo para purificar Isaías. De fato, Isaías era impuro, lábios impuros, alguém perdido. E Deus vai lá e purifica os pecados de Isaías. Meu irmão, Deus tem poder para purificar todos os nossos pecados, todas as nossas falhas. Lembra aqui que Paulo fala, para sair um pouco de Isaías, Paulo lá em Romanos 8, 32, ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as outras coisas? A soberania de Deus é o nosso maior consolo em tempos difíceis, em tempos duros e de dúvida, porque o mais difícil já foi feito. Paulo está falando, se Deus entregou o seu próprio filho para nos salvar, que era o mais difícil, um povo ofensor, um povo que era o vilão,
um povo mau, já foi alcançado, porque Deus entregou o seu próprio Filho, não nos dará juntamente com Ele todas as outras coisas? Jesus, quando estava aqui, ele abre a Bíblia perante alguns irmãos dele e lê essa passagem que eu vou ler para vocês aqui, Isaías 61, e fala que é sobre ele essa passagem, que diz assim, Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os que choram. Essa semana agora, era segunda-feira, eu estava vindo para cá, para o prédio, e estava no carro, estava até cantando uma musiquinha, que dizia assim, ó, eu quero a minha casa cheia. E Deus falando sobre como Ele quer a casa dele cheia. Eu estava cantando, batendo no volante, assim, sabe? Eu quero a minha casa cheia. Quando eu cantei isso, eu vi uma mensagem no celular dizendo que estava fechado o sinal, né, irmãos? Antes que já me julguem, né? Mas eu sou mal mesmo. Poderia estar fazendo coisa errada. Mas dessa vez eu estava assim, eu quero a minha casa cheia. E eu recebi uma mensagem no WhatsApp da imobiliária dizendo assim, a dona quer a casa de volta. Vocês vão ter que sair da casa que vocês estão. Bem nessa frase, assim, eu lembro que sabe quando tu até murcha, assim, eu quero a minha casa cheia. Foi tão ruim, cara. A gente tem vivido coisas tão especiais ali naquele lugar, nossa célula, tantas pessoas que a gente recebe. Deus tem nos abençoado para educar os nossos filhos, viver como família ali. E essa mensagem, ela foi assim, um banho de água bem gelada, né, para nós. E aí eu segui vindo para o prédio, né, meio quieto assim, entrei aqui, aí fui ali na mesinha, me ajoelhei, falei, Deus, e aí? O Senhor que nos trouxe para cá. Em primeira instância, eu estava lá em outra cidade, o Senhor nos mudou para cá, para essa cidade, mas para aquela rua, para aquela casa, o Senhor está no controle de todas as coisas. E por mais que tenha sido uma bomba, assim, né, a gente vai ter que lidar com isso, a Suzy está há semanas, né, há dias de nascer o nosso bebê, a gente não tem nome ainda. Não é que eu estou escondendo o nome, eu não sei mesmo ainda, desculpa. Acabou a criatividade, né? Já foi, eu não sei mais o que pensar. Cara, eu tô cansado de me mudar, cara. Sabe? Eu mudei tanto, cara, tanto. Aí, todas as coisas. Aí pega, põe tudo, acha uma casa, aí eu sustento. Aquele lugar é tão bom por um preço acessível até. Eu fico pensando, cara, eu peço oração para os irmãos, inclusive, me ajudem com isso, me ajudem a achar um lugar. Vocês, pastor, tem um lugar tal. A gente agora está nessa busca aí, né? Mas, quando eu entrei aqui e comecei a orar, sabe o que me consolou? A soberania de Deus. Um Deus que fez tudo. E aí eu não estou falando para a minha vida, fez tudo, literalmente. Um Deus que faz tudo, que governa tudo, que controla as estrelas, que chama pelo nome as estrelas, tudo. Claro que Ele me trouxe para essa cidade, claro que Ele me colocou ali, e claro que Ele fez com que essa casa vencesse agora a boa vontade do proprietário. Claro que Deus está no controle. Se Deus me entregou o próprio Filho dele, não dará juntamente com isso todas as outras coisas? É isso que Paulo está falando. Por coisas bem mais sérias que uma mudança. Mas o que eu quero dizer é que cada um de nós tem as suas próprias crises, limitações, dores, dúvidas. Aonde dói mais, aperta o calo. Para mim foi essa mudança, para mim essa dor nas costas aqui. Tem coisas na tua vida, tem orações na tua vida, tem pedidos que você tem feito há meses, anos, tem crises, dúvidas, traumas. Ei, Deus é soberano, queridos. Por mais que isso, a princípio, possa ser uma verdade aterrorizadora, aterrorizante, porque nós somos ofensores de um Deus tão poderoso. Quando a gente segue caminhando na história e vê que esse Deus decidiu nos salvar e para isso morreu no nosso lugar,
Falando, não, peraí, então ele está comigo e não contra mim. E é isso, e se Deus está conosco, quem poderá ir contra nós? Se nós temos o Deus Todo-Poderoso, soberano sobre todas as coisas, a nosso favor. O que tem feito você se desesperar? Perder o sono, sentir dor, sentir dúvida, orar menos, orar mais, orar sem fé, perder a fé, se frustrar, se irar. O que tem feito a tua limitação aflorar? O que tem acusado? Você é pequeno, você é limitado, você não consegue. O que tem te lembrado disso? Nós temos um Deus ilimitado, soberano, todo-poderoso. Vamos orar? A pergunta que eu deixo para você aí refletir é: você tem vivido de fato como se Deus fosse soberano sobre tudo? Deus, nós chegamos aqui tão limitados. Deus, como nós somos frágeis, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. É um sopro a nossa vida. Nós somos um sopro, uma folha que cai da árvore, Deus. E nós, qual que é a diferença? Deus, ajuda agora aquela pessoa, Deus, que ainda não percebeu a sua própria fragilidade. Aquele que ainda é altivo, orgulhoso, Deus, por favor, Deus, por favor, Deus. Esse que talvez seja o maior dos pecados, o orgulho, a falta de uma autocompreensão sobre si mesmo. Deus, ajuda essa pessoa, esse homem, essa mulher a perceber a sua própria limitação e perceber a sua posição de ofensor, de inimigo, de monstro. Deus, afasta de nós a mentira do diabo, Deus. Afasta de nós essa voz que já tem falado há tantos milênios, que está tudo bem isso, que não é tão errado aquilo, que nós não estamos tão feio na foto assim, Deus. Por favor, a começar em mim, no meu coração, a começar nessa igreja aqui, nessas famílias aqui, Deus. Nós precisamos ter uma noção real sobre nós mesmos, Deus. E aí sim, quando nós reconhecermos as nossas fragilidades, as nossas dores, as nossas incompetências, aquilo que nos assola, que nos faz perceber quão difícil é a vida, que aí nós possamos ser consolados por esse Deus que entregou tudo para nos alcançar. Porque quis, porque não precisava. A justiça foi feita. Pessoas ainda vão ser condenadas eternamente no inferno. Pessoas que continuam altivas, continuam orgulhosas, não reconhecem que precisam de Jesus. Nós oramos por elas, nós pedimos que possamos ser luz e possamos nós estender a mesa, abrir a nossa casa e que a casa cada vez mais fique mais cheia. Mais pão seja distribuído para que mais pessoas percebam que precisam de ajuda, de um Deus que as ama. Deus, mas eu quero também pedir para que nessas limitações individuais de cada um, do teu povo aqui, Deus, que possamos ser consolados pela tua soberania, Deus. Um Deus que entregou o seu próprio Filho. Não nos dará também, juntamente com Ele, todas as coisas. A promessa no fim de Isaías aqui é de um novo céu e uma nova terra. O Senhor não restaura só uma dor, uma casa, uma mudança. O Senhor transformará tudo, Deus, tudo. Não haverá mais doença, não haverá mais dor, não haverá mais pecado, injustiça, choro, falta. Deus, se o Senhor prometeu essa vida no porvir, no futuro, se essa é a nossa maior expectativa da tua volta, para que o Senhor transforme todas as coisas e elas sejam boas e possamos habitar com o Senhor, que possamos nos lembrar hoje, Deus, nos nossos tropeços, nas nossas falhas, nas nossas dores, nas dúvidas, nas crises, nos pecados, nos erros, na inveja ou
ou na insegurança, Deus. Enfim, eu não sei o que cada um aqui sente quando é lembrado da sua limitação. Eu sei o que eu sinto e falei algumas coisas aqui. Que eu possa ser, junto com os meus amigos aqui, consolado, Deus, por um Deus grande, poderoso, que detém tudo sob seu domínio, governa todas as coisas, capaz de punir a todos, mas capaz de salvar a todos também. Obrigado por isso, Deus. Em nome de Jesus. Amém.